Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os que de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os que têm por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súdito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como o sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. As situações, meus irmãos, na nossa vida, situações que pode levar o cristão a questionar. As situações que nós cristãos enfrentamos, que se estivermos um pouco desatentos à palavra, podemos até questionar a Deus. As situações que enfrentamos, que pode nos levar até a um sentimento tipo frustração. A Bíblia nos mostra um Deus poderoso. Quando olhamos para a palavra, nós vemos um Deus poderoso. Nós vemos também um Deus que é perfeitamente, plenamente justo em tudo que faz. Nós vemos na Bíblia um Deus que é plenamente, perfeitamente bom. Segundo o que diz a Escritura, Ele é Deus que recompensa a bondade e que pune a maldade. Esse é o Deus das Escrituras. Contudo, nós por vezes questionamos: se Deus é todo-poderoso, se Deus é perfeitamente justo, se Ele é perfeitamente santo, se Ele é perfeitamente bom, por que Deus permite que um estado de coisas moralmente perverso permaneça
triunfando sobre a terra. Por quê? Porque enquanto os pequenos morrem pela guerra, pela fome, pelas pestes, os poderosos triunfam e se alegram comendo e bebendo seus finos manjares. Por quê? Porque os ímpios florescem como uma frondosa árvore do campo. Porque eles prosperam tanto, enquanto os justos muitas vezes sofrem, passam dificuldades, enfrentam terríveis adversidades. Por quê? Porque muitos ímpios poderosos e comprovadamente culpados de crimes continuam livres, exercendo poder, muitas vezes exercendo autoridade e esbanjando grandes fortunas. Por quê? Pensando no nosso país, porque no Brasil nós temos um fundo eleitoral de 4,9 bilhões, uma fortuna para financiar uma campanha de gente que não se preocupa com gente. Por quê? Não vale a pena ser bom? Essa foi a conclusão do salmista. Não vale a pena ser bom, não vale a pena ser correto, não vale a pena fazer as coisas certas, não vale a pena ser honesto, não vale a pena sempre falar a verdade, não vale. Afinal de contas, são os ímpios, são eles que vão sempre prosperar. Eles esbanjam alegria, fazem o que querem, são infiéis a Deus, são infiéis à pátria, são infiéis à família, são sempre infiéis. E o pior de tudo é que o mundo muitas vezes os aplaude. Meus irmãos, são essas tentações, muitas vezes, que nós cristãos, que em busca de viver uma vida reta com Deus, de andar na presença de Deus, vivendo uma vida reta com o Senhor, com o nosso próximo, e muitas vezes somos tentados a pensar em certas coisas. Somos tentados a questionar algumas coisas, perguntar algumas coisas. Parece até que estamos diante, talvez, de um Deus que não se importa, que não está preocupado com a situação. Muitas vezes somos tentados a olhar para a vida daquele que não teme a Deus. O salmista aqui no Salmo 73 nos apresenta algumas lições preciosas para a nossa vida, preciosíssimas. Eu quero que você preste bem atenção. Mas antes de falar dessas lições, vou falar aqui de duas lições que nós aprendemos importantes aqui nesse texto, mas antes disso quero expor aqui o tema que eu escolhi para a mensagem. E o tema é a transitória prosperidade dos ímpios. A transitória prosperidade dos ímpios. É a primeira lição que eu aprendo aqui, irmãos. Uma orientação bíblica para você e para mim, para nós. Não tenha inveja do ímpio. Não tenha inveja do ímpio. Não tenha. Versículo, o salmista aqui, depois do verso 1, ele declara que Deus é bom. Deus é bom para o seu povo. Deus é bom para os que têm um coração limpo. Embora ele tenha essa convicção, ele começa no versículo 2 a confessar que ele quase caiu. Primeiro ele reconhece, Deus é bom. Deus é bom para os que têm um coração limpo. Mas depois no verso 2 a história muda e ele diz que ele quase caiu. Versículo 2: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou que se desviasse os meus passos. Por quê? Porque eu invejava os arrogantes. Eu via a prosperidade dos perversos e eu invejava isso. Às vezes eu ouço irmãos comentarem a respeito de homens poderosos nesse mundo, homens muito ricos, mas que não temem a Deus, que não são tementes a Deus, que não observam a palavra de Deus, que não se importam com Deus. São verdadeiramente, segundo as Escrituras, são ímpios. E eu vejo as pessoas às vezes dizendo assim:
Mas isso que é vida. Isso que é vida. Ah, mas se eu tivesse uma vida assim. Ah, mas se eu tivesse o que ele tem. Se eu tivesse o que ele tem. Ah, se eu pudesse desfrutar de tudo isso que ele tem. Aí sim eu seria feliz. Meus irmãos, isso é terrível. Isso é terrível. A influência maligna da inveja é algo destrutivo. Destrutivo. Muitos enfrentam crise na fé por conta da inveja, porque não admitem a possibilidade de buscar a viver uma vida correta diante de Deus, uma vida seguindo a palavra de Deus, com integridade, com tudo o que vem. É que o ímpio, quando olha na vida do ímpio, daquele que não se importa com Deus, daquele que não se importa com nada, que não tem temor a Deus, é ele que prospera. Ou tudo aquilo que eu desejo, não tem na minha vida, mas tem na vida dele. Mas a palavra de Deus para nós é: não tenha invejas do ímpio. Pare de comparar a sua vida com a vida deles. O salmista estava comparando. Ele até ficou preocupado aqui, porque para o salmista os ímpios também não tinham nem doença, né? O texto nos mostra que parece que nem desastre acontecia. Verso 4, para eles não há preocupações, o corpo dele é sadio e nédio, ou seja, eles são fortes. O salmista estava olhando, eram homens poderosos na época, eram ímpios e poderosos, e o salmista estava olhando para esses homens, diz: olha, eles são fortes, eles não têm problema, os problemas que nós enfrentamos, eles não enfrentam, eles são cheios de saúde. Versículo 5, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os homens comuns. Meus irmãos, às vezes nós nos iludimos com a aparência, olhamos para esses grandes homens poderosos, olhamos para suas fortunas, para uma vida de aparência, e pensamos assim: ah, se eu tivesse uma vida assim, ah, se eu pudesse ter isso ou aquilo, se eu pudesse ter uma vida dessa forma. Ele faz aqui um diagnóstico da vida do ímpio. Verso 6 diz: daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Ou seja, os ímpios, ele começa a diagnosticar. Eles são orgulhosos, eles são soberbos, eles são maldosos, eles estão sempre planejando maldade. O verso 7, os olhos saltam-lhes da gordura e o coração brota-lhes fantasia. Estão cheios de fantasia. O verso 8, motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Ou seja, o ímpio está sempre planejando tirar vantagem do outro. Ele está sempre planejando a ter algum tipo de vantagem, a explorar o outro. Esse é o pensamento do ímpio. Como que eu vou explorar o outro? E de acordo com o texto aqui, tudo leva-nos a crer a pessoas que exerciam autoridade na época. Homens poderosos que exerciam autoridade, que tinham autoridade para fazer o bem, mas não faziam. Usavam a autoridade e davam ordens para fazer o mal, para buscar benefício próprio apenas. Verso 9 diz: contra os céus desadam a boca, e a sua língua percorre a terra. Ou seja, eles estavam falando até mal de Deus. Contra os céus desandam a boca. Meus irmãos, são pessoas aqui que escarnecem das coisas de Deus. São pessoas que escarnecem. Você tem visto pessoas aí, às vezes poderosos, na mídia, que escarnecem do nome do Senhor? Que escarnecem do povo de Deus? Eu vejo muito isso. Mas o pior de tudo aqui, a conclusão do ímpio é que, pior de tudo, eles são maus, eles falam contra Deus, ele faz um diagnóstico. Mas o pior é que eles são populares. São populares. O verso 10, por isso o seu povo se volta para eles e tem por fonte de que bebe os largos sorvos. Ou seja, ele está dizendo, os ímpios são arrogantes, os ímpios são soberbos, os ímpios são maldosos, os ímpios só pensam em si, eles exploram o pobre, eles exploram as pessoas, eles não se preocupam com o seu próximo, eles se preocupam apenas consigo mesmo. Mas no final das contas, eles são populares, as pessoas os aplaudem.
E eu fico triste, queridos irmãos, quando eu me deparo com irmãos, primeiro, que demonstram inveja do ímpio. Porque na verdade, são eles que deviam olhar para o povo de Deus e ter inveja do povo de Deus. Porque o que nós temos, eles não têm. Segundo, eu fico triste, meus irmãos, quando eu me deparo com irmãos que aplaudem aquele que tem uma vida ímpia, porque são ricos, porque são influentes, porque são poderosos, porque são famosos, porque são bonitos, porque são artistas, porque são políticos, porque são poderosos nesse mundo, e aí a igreja aplaudindo o ímpio, aplaudindo o ímpio. Nós jamais deveríamos ter inveja deles, jamais deveríamos querer ser como eles. O povo de Deus não pode se iludir com o mundo, com os valores do mundo, e o povo de Deus não pode se iludir com o ímpio. O cristão, e quando eu falo de cristão, eu estou falando de uma pessoa regenerada, segundo as Escrituras, o que nasceu de novo, que teve um encontro com Cristo, e agora é nova criatura, foi convertido pelo Senhor. Estou falando deste. Mesmo este está sujeito a errar e pecar. Mas o ímpio, a inclinação dele é segundo a carne, e não segundo o Espírito, ele não é guiado pelo Espírito. E como que a igreja muitas vezes se ilude com promessas de ímpios, que não são cristãos verdadeiros. Porque ser cristão não é declarar, eu sou cristão. Mas ser cristão é viver a vida de Cristo. O povo de Deus não pode se iludir. O povo de Deus deve olhar para Deus. O povo de Deus deve olhar para a palavra de Deus e deve esperar em Deus. Provérbios 23, 17 ao 18, nos diz assim: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. A minha vida, a sua vida, meu irmão, minha irmã, o nosso futuro está nas mãos de Deus. Alguém pode dizer amém? Está na mão de Deus. Está nas mãos dele. A minha confiança, a minha esperança não pode estar em homem. Eu não posso estar aplaudindo o homem. E eu não posso estar seguindo a homens. A minha confiança e esperança está no Senhor. Eu não posso ter inveja de homens, e muito mais homens ímpios que não temem ao Senhor. Nós lemos do Salmo 73. 73, agora vamos inverter o número aqui. Vamos colocar o 3 na frente do 7, como é que fica? Salmo 37. Olha que interessante isso. O verso 1 e 2, que diz lá: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Que diz, verso 2: pois eles dentro em breve desfinharão como a relva e murcharão como a erva verde. Esse é o futuro dos ímpios. Por isso que a prosperidade é a vida aparentemente feliz, ela é transitória, meus irmãos. Em primeiro lugar, não tenhas inveja do ímpio. Em segundo lugar, não fique amargurado com Deus. Versos 21 e 22, nós temos as seguintes palavras: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. Verso 22, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Quando alguém fica amargurado com Deus, pensando que Deus não é justo, quando alguém fica indignado com Deus, ele se torna como um irracional diante de Deus, não pensa direito. Veja que os versos em diante, ele mostra o salmista aqui um pouco revoltado com a situação. Ele diz que os ímpios fazem todo o mal e até desafiam a Deus. Verso 11 diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Ele está recitando aqui uma palavra que era comum na boca do ímpio. Que Deus o quê? Acaso Deus está vendo alguma coisa? Acaso existe algum Deus? Esse é o pensamento do ímpio. Até hoje não mudou nada.
O salmista questiona que ainda assim, mesmo eles desafiando a Deus, mesmo eles não se importando com Deus, mesmo eles blasfemando diante de Deus, nada acontece com ele. Parece que a vida deles ainda vão melhor, de melhor a melhor, ao invés de piorar, vão melhorando. Não enfrenta sofrimento ímpio, o salmista diz. Verso 12. Diz que esses são os ímpios, eles são tranquilos. Veja, são tranquilos. A riqueza deles aumenta a cada dia. Verso 13, com efeito, inutilmente, ele chega nessa conclusão: inutilmente eu conservei meu coração e lavei minhas mãos na inocência. Pois de contínuo eu sou afligido, a cada manhã eu estou sofrendo, eu estou passando dificuldade, eu estou enfrentando problemas, eu estou sendo castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos. Só de refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ele está dizendo aqui, eu não consigo compreender isso. Eu não consigo compreender. Como que aquele que não teme a Deus, não anda com Deus, não serve a Deus, blasfema contra Deus, fala contra Deus, e a vida dele parece que vai de bem a melhor, tudo dá certo para ele. Você olha na família dele, está todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. Parece que não tem os problemas que eu tenho. Parece que nem os problemas que eu enfrento na minha casa, na minha família, com a minha esposa, com meus filhos ou com o meu esposo, parece que não tem na casa do ímpio. Tem só na minha casa. Como pode? Eu não consigo compreender isso. Meus irmãos, o que mais o diabo quer é deixar o nosso coração amargurado. O que mais Satanás quer é deixar o crente amargurado, desanimado. É isso que ele quer, que você fique desanimado. Ele quer que você acredite que Deus não está sendo justo. Ele quer que você acredite que Deus está sendo omisso, que Deus não está vendo, que Deus não se importa. Quando o coração do homem fica amargurado com Deus, devido às circunstâncias, ele começa, diz o texto, a agir como um animal, um irracional. Verso 22... Eu estava embrutecido, ignorante, era como um irracional a tua presença. A amargura nos deixa cegos, irmãos. Um coração dominado por inveja e embrutecido pela amargura não pode compreender os porquês da vida. Não pode. Um coração embrutecido pela amargura não consegue compreender as circunstâncias, porque não ouve o Espírito Santo. Porque não está atento à palavra de Deus. Ele está concentrado na situação. Ele está concentrado naquele problema. Ele olha a vida do ímpio e ele diz, está tudo dando certo para ele. E ele nem vai na igreja. E ele nem ora. E ele nem lê a Bíblia. E ele não vem a vida reta. Eu procuro viver a vida reta. Eu pago as minhas contas. Eu faço tudo certo. Eu procuro agradar a Deus em todas as coisas. Nos meus negócios, na minha vida, na minha família, no meu casamento. Sou fiel à minha esposa. Faço tudo direitinho. E olha o que está acontecendo na minha vida. Ele começa a agir como um animal diante de Deus, pensar dessa forma. Por que eu não tenho a vida dele? Olha, ele parece que é tão feliz, eles são felizes. Mesmo sendo o que são, eles são felizes. E quanto a mim? Verso 14, pois de contínuo sou afligido a cada manhã, castigado. Ele está dizendo, Deus, o Senhor está me castigando. Olha que bom, do ponto de vista da Bíblia, isso é muito bom, porque a Bíblia diz que Deus castiga ou açoita quem? Aquele a quem Ele ama. Deus corrige a quem? Os filhos. Só os filhos são corrigidos por Deus. Se você está sendo corrigido por Deus, se você procura viver uma vida reta diante do Senhor, agradar a Deus, se tudo que você faz é para a glória de Deus, e mesmo assim está sofrendo, se Deus está te corrigindo é porque Ele te ama, é porque Ele quer te moldar, é porque Ele quer fazer algo ainda muito maior na sua vida, glorioso. E não pense nas coisas terrenas aqui não, eu estou falando de algo que excede a eternidade, irmãos, que vai além dessa vida passageira, transitória, mas que se estende à eternidade. O problema do salmista não era só inveja, mas nós podemos identificar um outro problema dele aqui também. A autopiedade. Coitado de mim. Coitadinho de mim. Enquanto eu sirvo a Deus e tenho que enfrentar o sofrimento, o ímpio está lá, se deleitando nos prazeres da vida. Enquanto eu deixo de fazer muitas coisas que a minha natureza
gostaria de fazer para viver uma vida santa. O ímpio está lá, feliz da vida, está fazendo tudo o que o diabo quer e está tudo bem, está uma beleza a vida dele. Coitadinho de mim, coitadinho de mim. Nós vemos aqui esse problema, e quando eu leio esse texto, me vem na mente um personagem bíblico. Quem? Jó. Quem lembra da história de Jó? Todo mundo lembra, né? A história de Jó. Jó perdeu, num só dia, todos os filhos. Num só dia, todos os filhos. As perdas, meus irmãos, podem levar uma pessoa a se revoltar contra Deus. Ficar revoltado com o Senhor. Por que isso aconteceu comigo? Por que não aconteceu com o ímpio? Por que não aconteceu com aquela pessoa que vive fazendo tudo que desagrada a Deus e parece que está tudo dando certo para ela? Olha a família dela. Jó perdeu todos os seus bens, não porque fazia coisa errada, e não porque fez negócios errados, e não porque cometeu algum crime e perdeu tudo, não. Ele era um homem justo, diz a Bíblia, mas perdeu tudo num dia só. Perder os bens pode deixar a pessoa com o coração embrutecido. Por que comigo e não com ele? Jó perdeu a saúde, num só dia a Bíblia diz que ele ficou leproso. Por que comigo? Por que, pastor, comigo? Eu procuro fazer para tudo para agradar a Deus, e agora essa doença, pastor, eu não mereço essa doença. Até a mulher de Jó também não entendeu a situação. Diz a palavra de Deus em Jó capítulo 2, verso 9. A mulher de Jó diz: ainda conservas a tua integridade? Você é um bobão mesmo, né? Você ainda conserva viver uma vida reta com Deus? Amaldiçoa esse Deus, morre logo. Olha o conselho da mulher. Claro que não são todas as mulheres que aconselham seus maridos assim, né? Graças a Deus. Mas a mulher de Jó não entendeu nada, estava falando como o próprio Jó disse: tu falas como uma louca, mulher, você não sabe o que fala. Meu irmão, minha irmã, ainda que a circunstância da sua vida, você não está entendendo nada. Às vezes a gente enfrenta situações, família, vida financeira, trabalho, as crises das mais diversas, saúde, nós não entendemos o porquê. Ainda assim, Deus está falando para você nessa noite: não desista de confiar. Não desista de confiar em Deus. Não desista de crer na palavra de Deus. Não desista de confiar na livre e soberana vontade de Deus. Deus é livre para fazer o que Ele quer. Ele é soberano e nós temos que aceitar a sua soberania, a sua vontade. Mesmo que às vezes pareça não ser boa para nós, mesmo que não agrade a nós, mas nós temos que aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas. Ainda que tudo pareça estar fora do lugar, ainda assim, com Deus nós cantamos pela manhã, não sei se vamos cantar agora à noite, continua sendo Deus. Deus não deixa de ser Deus porque as coisas não estão acontecendo como nós queremos. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo todo-poderoso, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo justo em tudo o que Ele faz. E o salmista só foi entender isso, a ficha só caiu quando ele se dobrou diante do Senhor, quando seus joelhos se dobraram diante de Deus, aí a ficha caiu. Antes, quando a inveja, a amargura dominando o seu coração, ele estava como um animal irracional. Mas quando ele se dobra diante do Senhor, nos diz o verso 17: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que eu entrei no santuário, até que eu entrei na presença de Deus, eu entendi. Eu era como irracional, mas agora eu entendi, eu recebi luz na minha mente, no meu coração. Deus me esclareceu. Ele entendeu o fim dos ímpios. Ele entendeu o fim daqueles que não servem a Deus, que não se importam com o Senhor. Verso 18: Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazem com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Queridos irmãos, concluindo aqui, primeiro, não tenha invejas do ímpio. Segundo,
não fique amargurado com Deus. Não deseje a vida dos ímpios. Não aplauda o que eles fazem. Não pense que Deus está sendo injusto. Haverá um acerto de contas. Eu quero repetir essa frase. Haverá um acerto de contas. Embora o texto aqui, nesses últimos versos que eu li, o salmista está falando de um acerto ali aos seus olhos terreno, ele fala da morte dos ímpios. A revelação, devemos lembrar, aprendemos hoje inclusive pela manhã, ela foi progressiva. A revelação de Deus foi progressiva. Aqui não tinha ainda o último livro da Bíblia, não estava escrito. Não havia todo o conhecimento ainda. E nós sabemos qual será o fim dos ímpios. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8. Vamos ver. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8, diz: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Para aí. Deus vai vingar os que não o conhecem. E contra quem? Os que não obedecem o Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, em primeiro lugar, quem conhece a Deus? Como conhecer a Deus? Nós aprendemos hoje na escola dominical, quando falamos de revelação aqui. Deus se revela a nós de que jeito? A revelação especial, falando da geral, é especial. A especial qual é? É a palavra. A máxima revelação de Deus é Cristo. E nós conhecemos a Cristo por meio da onde? Da palavra. Só podemos conhecer a Deus mediante a sua palavra. Pela sua palavra nós conhecemos o Evangelho. Então está dizendo aqui que quem não conhece o Evangelho, quem não conhece a Cristo, quem não conhece esse Deus, que se revela mediante a palavra, e não obedece esse Evangelho, o que vai acontecer com eles? Seguindo o texto. Estes sofrerão penalidade do quê? Eterna destruição. O que vai acontecer? Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Eles viveram a vida inteira longe de Deus. Eles escolheram viver a vida inteira apartados da palavra de Deus. Eles zombaram de Deus. Eles não quiseram a Deus. Eles quiseram as coisas desse mundo. Eles amaram o mundo. E a Bíblia diz que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Eles se tornaram inimigos de Deus, se afastaram de Deus e vão passar a eternidade banidos da face de Deus, longe de Deus. Apocalipse, capítulo 21, verso 8, falando mais um pouco deles. Quanto, porém, aos covardes, covardes aqui são aqueles que têm aquela fé, uma fé verdadeira, na hora H falha. Os covardes, que têm vergonha do Evangelho, que não professam verdadeiramente ao mundo que são cristãos. Os covardes, aos incrédulos, que não creem, aos abomináveis, pessoas más, horríveis, aos assassinos, aos impuros. Palavra impuros aí, a maioria das vezes, nós já estudamos esse texto da escola dominical, e outros que usam esse termo impuro, sempre ligado à relação sexual, impureza sexual. Sexo antes do casamento. Sexo com pessoas do mesmo sexo. Sexo com pessoas que não é o esposo, não é a esposa. Adultério. É impureza. Aos feiticeiros. Aos idólatras. Idolatria não é só adorar a imagem de escultura. É adorar a si mesmo. Muitas vezes tem gente que adora a si mesmo, que cultua a si mesmo, cultua o homem, cultua os ímpios, aplaudem os ímpios, dão louvor ao homem. Idolatria também. E a todos os mentirosos. Para onde eles vão? A parte que lhes cabe será no lago. Tem um lago preparado para eles. E o que tem nesse lago? Fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 22, 15, já estou encerrando. 22, 15. Fora ficam os cães. Quem são esses cães? Cães aqui, algumas traduções também colocam pecados nojentos. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, mais uma vez, e a todos que amam e praticam a mentira vão ficar de fora. Meus irmãos, mais uma vez,
nada ficará impune, nada. Se um juiz terreno aqui pode absolver aquele que foi comprovadamente culpado, naquele grande dia não vai ter escape, não vai ter segunda chance, não vai ter reencarnação. Essa doutrina não é bíblica. Mas eu vou morrer e vou reencarnar em outra pessoa. Isso, além de não ser bíblico, isso é maligno, é diabólico. Isso vem de Satanás. A doutrina da reencarnação, ela ofende a Jesus Cristo. Porque se fôssemos reencarnar, Jesus não precisava ter morrido naquela cruz. Não vai ter purgatório, não existe também. Isso é criado por homens. Não haverá outra chance. Por isso, meu irmão, minha irmã, mais uma vez eu digo, não ficarão impunes, não escaparão do juízo de Deus. Por isso eu digo, não tenham inveja dos ímpios. Não deseje a vida deles. Não diga, se eu tivesse aquela vida, se eu tivesse aquelas coisas. Não pense nisso, não deseje isso. Não os aplauda, não os reverencie. A nossa vida está nas mãos do Senhor. É Ele que nos sustenta. E mais uma vez eu digo, ainda que pareça tudo estar fora do lugar na tua vida. Meus irmãos, as situações que nós enfrentamos na nossa vida, nós não entendemos. Por que, Senhor? Por que eu tenho que enfrentar isso? Ainda que você esteja enfrentando isso, não desiste de crer, de confiar. O versos 23 e 26 diz assim: todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu compraze na terra. Ainda que a minha carne, veja isso, irmãos, ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O salmista está reconhecendo aqui que ainda que venha sofrimento, ainda que venha enfermidade, ainda que a carne dele desfaleça pelas enfermidades, ainda que venham dificuldades, ainda que venha a dor, ainda que venha o luto, ainda que venham os problemas os mais diversos, ainda assim, Deus está conosco. Ele segura em nossas mãos, Ele está conosco. Se nós fecharmos os olhos, Ele nos receberá na glória. Amém, queridos irmãos? Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra nessa noite. A sua vida, sai daqui com esse pensamento no seu coração. Se você entregou a sua vida a Cristo, saia daqui com essa certeza: a minha vida pertence a Deus e Ele está cuidando de mim. Que Deus abençoe a todos.